mas já começou? E nem deu tempo de eu terminar de mandar mensagem pro crush. Mas eu vou deixar meu celular de lado, né? Porque hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e a nossa aula hoje é sobre religião e tecnologia. Mas vamos lá. De acordo com o currículo referência de Minas Gerais, na aula de hoje nós iremos reconhecer que as narrativas e os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas. Pois bem, então vamos voltar para o assunto do celular. Como vocês sabem, na sala de aula a gente não deve usar celular. Podemos dizer que agora, depois dessa nossa experiência com a pandemia e com esse tempo que nós precisamos ficar sem aulas presenciais, a relação do estudante e do professor com o celular mudou um pouquinho. Ele acabou se tornando uma ferramenta de trabalho. Mas ainda assim, quando vocês estão dentro da sala de aula, na companhia do professor de vocês, tendo aulas, o ideal é que vocês não usem celular. Nem alunos e nem professores, não é mesmo? Porque senão o professor esquece de começar a aula. Pois bem, mas essa história de proibir celular é uma regra, é uma lei, tem vários locais no Brasil em que isso é lei. Nós temos aqui, no caso de Minas Gerais, é a lei número 14.486 de 2002. Seu artigo 1º diz: fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que você não fale no celular, se seu celular está lá com a campainha ligada, e aí o professor está dando aula e toda hora, tlilim, chegou uma mensagem, tlilim, WhatsApp, tlilim, Facebook, isso também não pode, é uma contravenção, tem lei específica para isso no nosso estado. Isso vale para escola, igreja, teatro, cinema, você não deve utilizar celular nesses locais. Ah, professora, mas por que proibir o uso do celular? Bom, e aí, nesse momento, nós vamos ter que pensar um pouquinho nos incômodos que a utilização do celular fora de hora pode causar. Por exemplo, você corre o risco de ficar muito distraído. Vamos escrever aqui alguns desses problemas. Você pode ficar muito distraído. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, você está lá no meio da sua aula, o professor está passando um conceito interessante, importante, aula de matemática, aquele conceito difícil assim, que você precisa assimilar, porque disso depende todo o restante do seu processo de escolarização. E aí você está olhando lá a mensagem da sua mãe, que tinha te perguntado ontem à noite onde que você estava, e você foi olhar no meio da aula, e aí você perdeu o conteúdo. Ou então você está olhando lá o placar do jogo do seu time que está tendo no mesmo horário que sua aula. Então, você não vai prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que vai acontecer? Você vai se distrair e nem você vai dar atenção à aula e nem ao celular. Isso vale em outras situações? Vale. Por exemplo, pessoas que andam na rua teclando. E aí você está lá, andando e teclando e não está olhando as coisas que acontecem aqui ao redor, não. Ah, mas aí o que acontece? A pessoa de repente dá com a cara numa parede, tropeça, pisa no rabo de um cachorro, sei lá. Pode acontecer 1001 coisas, entra na frente de um carro. Então, celular é muito bom, mas tem que saber a hora de utilizar. Outro problema também com relação à utilização do celular em determinados ambientes. Segurança. Há uns tempos atrás, aqui em Belo Horizonte,
teve um grande número de golpes de pessoas que se valiam de que a pessoa estava dentro do cinema para poder mandar uma mensagem tipo assim, roubaram seu carro. A pessoa saía desesperada para poder olhar e era assaltada. E isso estava acontecendo com uma certa frequência. Agora, tá certo, é um golpe, é uma coisa que não deveria ter acontecido, mas se a pessoa tivesse deixado de utilizar o celular nos lugares onde ela não deve utilizar o celular, esse golpe não teria acontecido. Porque você está dentro de um teatro, você está dentro de um cinema, e uma pessoa te ligando ali para poder falar alguma coisa, não é adequado, não é a hora de você atender. Então, a segurança também é um elemento que pode ser comprometido quando você utiliza celular no lugar errado, na hora errada. Tá, outra coisa também que pode acontecer, incomodar as outras pessoas. Essa mesma lei fala sobre a proibição do uso de celular nas igrejas. Você vai numa igreja assistir um culto, assistir uma missa, ou mesmo que se você é de outra tradição, se você vai numa reunião, se você vai em qualquer momento de culto. Ali é um momento em que as pessoas estão tentando se conectar com o Deus que elas acreditam. Elas estão procurando coisas não materiais, estão procurando outra realidade, não é a realidade material que a gente está acostumado o tempo inteiro. E aí, enquanto a pessoa está ali, nesse momento, aí de repente começa, toca telefone, o outro lá assistindo os vídeos do TikTok, e música alta. O que isso quer dizer? Isso representa uma grande falta de educação, que você não está respeitando o espaço do outro, o tempo do outro, e representa também um grande problema, um grande incômodo para as pessoas que não estão ali para olhar o celular naquele momento. Tá, professora, mas em que situações que eu posso olhar o celular, então? Nos seus momentos de lazer, em casa, na praça, num lugar assim que você não está atrapalhando ninguém. A regra de ouro do celular é você saber utilizar. É uma excelente ferramenta. Eu costumo falar que se na minha época a gente tivesse celular e acesso à internet do jeito que vocês têm hoje, a nossa vida seria muito, mas muito diferente, porque vocês têm oportunidades por causa disso que nós não tínhamos naquela época. Vocês têm acesso à informação, vocês têm mais opções de lazer, vocês têm mais acesso à cultura, no sentido de músicas, de textos que você pode ter acesso pela internet. Então, o celular é uma excelente ferramenta, mas tem que saber utilizar, tá bom? Vamos para a próxima? Ok, vou apagar aqui. Vamos falar agora sobre religião e tecnologia. Professora, existe alguma relação entre religião e tecnologia? Existe! Ah, professora, mas Deus não fala com a gente pelo celular, não. Verdade! Por isso, inclusive, que você não deve usar celular dentro de ambientes de culto. Mas a religião, ela é uma área da vida como todas as outras. E se todas as áreas da vida se beneficiam da tecnologia e foram transformadas por causa da tecnologia, a religião não é diferente. A forma como os nossos avós experimentavam a religião é diferente da forma como as pessoas experimentam hoje. Por quê? Porque a tecnologia também foi uma alteração na forma como as pessoas vivem e como elas têm o seu momento de culto, alterou a forma como as pessoas têm o seu momento de lazer, alterou a forma como a medicina opera, alterou a forma como nós estudamos, alterou a forma como nós fazemos compra, alterou a forma como nós temos amigos e namorados e alterou a forma como nós exercemos a nossa religiosidade.
Pois bem, a religião, ela faz parte da vida e a tecnologia também. Se a gente separar duas áreas da vida, nós vamos ter problemas depois para poder conseguir conciliar a nossa vida com essas duas áreas. E vamos concordar que religião e tecnologia são duas coisas assim que é difícil de você conseguir eliminar completamente da sua vida. Ah, professora, mas eu não tenho religião não, eu sou ateu e eu não acredito em nada. Mas eu não estou falando só de acreditar. Uma coisa é a pessoa eliminar a religião da sua vida porque ela não acredita. Isso é possível fazer. Agora, a pessoa não consegue eliminar as influências da religião na sociedade. Você não consegue eliminar, por exemplo, 2000 anos de história do cristianismo que influenciou toda a cultura ocidental. Para você compreender a cultura ocidental, você tem que compreender que existe uma religião chamada cristianismo e que influenciou a forma das pessoas pensarem e agirem. Você não precisa acreditar, mas você não pode dizer que não influenciou. Para você entender o Oriente Médio, você tem que compreender que existe uma religião chamada islamismo, que é a segunda maior religião do mundo e que é a religião em maior crescimento no momento no planeta Terra. E aí, para você entender o que é o Oriente Médio, o que são os países que seguem a lei muçulmana, você tem que compreender que existe uma religião, que existe o islamismo enquanto religião, enquanto sistema cultural. Você não precisa acreditar, mas você tem que entender. Então, quando nós falamos em religião, é uma área da vida que, mesmo que você não acredite, você não pode eliminar as influências da religião na cultura e na sociedade. E quando você fala de tecnologia, tem coisa hoje em dia que você nem consegue mais fazer pelo modo analógico, você só consegue fazer através de veículos digitais. Quando eu era criança, eu lembro que o dia que minha mãe falava assim, olha, eu vou ao banco. E esse dia eu já sabia que ia passar a tarde inteira sem minha mãe em casa. Tava de folga, ia ver televisão, ia fazer tudo que eu estava esperando que ela não estivesse em casa para poder fazer. Por quê? Porque naquela época você só resolvia as coisas no banco depois de enfrentar uma fila quilométrica e falar com uma pessoa, um ser humano. Hoje em dia você pega o celular, põe um aplicativo, faz um Pix e faz pagamento. Você consulta o seu saldo através da tela, você consegue fazer compra, pagar boletos, você consegue fazer tudo com o celular na mão. Então, hoje em dia, a vida é muito diferente por causa da tecnologia. E é impossível também você eliminar a tecnologia da sua vida. Mesmo porque se você resolver eliminar, você vai parar de assistir minha aula por aqui. E não é isso que eu quero. Então, não elimine a tecnologia, pelo menos no momento dessa aula. Pois bem, continuando então. Exemplos de avanços tecnológicos na nossa sociedade. Jogos online. Quando era criança, a gente era acostumado a brincar de queimada, pega-pega. Quem tinha mais grana tinha lá um Super Nintendo em casa. Hoje em dia, está todo mundo com o celular na mão, fazendo 1001 jogos digitais. Redes sociais, que é um avanço maior do que as redes sociais na vida da gente. Você consegue manter contato com pessoas que há 10 anos você não vê. Você consegue descobrir parente que você não sabia que você tinha. Você consegue fazer amizade com pessoas do outro lado do mundo. Tudo através das redes sociais. Aplicativos de compras, que agora na pandemia estouraram. Quem nunca usou começou a usar. Porque às vezes você precisa de uma coisa, o comércio está todo fechado, você pede pela internet. Livros eletrônicos que possibilitam o acesso ao conhecimento de uma forma que a gente nem imaginava que seria possível há uns anos atrás. Pesquisas online também.
Antigamente, o dono do conhecimento era o dono da Barça. Toda rua tinha uma família que tinha uma enciclopédia Barça e a meninada ia toda naquela casa para poder fazer trabalho de escola. Hoje em dia, você pega o celular e procura ali, assiste vídeo e vê imagem e copia texto. Você faz o que você quiser, você estuda do jeito que você quiser. Acesso a bens culturais. Como eu falei com vocês, tem muita coisa que está disponível online. São textos, músicas, peças teatrais, filmes que você consegue assistir pela internet e que sem a internet você tinha que ficar esperando a possibilidade de você ter acesso a isso. Agora nós vamos falar aqui sobre algumas atividades religiosas. Oração, liturgia de culto, que é como é organizado o momento de culto. Interação entre as pessoas, que é essa convivência. Festas e celebrações, leitura de textos sagrados e transmissão da tradição oral, que são aqueles conhecimentos religiosos que não tem por escrito, mas que você aprende porque alguém te contou. Todos esses elementos, eles podem ser intermediados pela tecnologia. Por exemplo, se você vai falar sobre interação entre as pessoas, você pode ter um grupo na sua rede social, ali, seja WhatsApp, Facebook, Telegram, a que você preferir. Você pode ter um grupo das pessoas da sua comunidade religiosa. E ali vocês podem conviver, conversar e estar mais próximos do que vocês estariam se só se encontrassem no dia de culto. Você pode, ali durante o culto, utilizar a tecnologia para ajudar ali a mostrar a letra da música que vai ser cantada, organizar o momento de culto e tudo mais. Você pode utilizar aplicativos para leitura dos textos sagrados da sua religião. E até a tradição oral, você pode acompanhar vídeos gravados em alguns sites que tem ali contando sobre a tradição oral de determinadas religiões. É possível que a tecnologia mude a forma como as pessoas vivem a religião? Sim e não. Porque, por um lado, nós temos hoje em dia uma facilidade de acesso muito maior a elementos religiosos que não tinha no passado. Aqui eu coloquei só programas de televisão, que é uma tecnologia que está presente na casa de praticamente todos os brasileiros. Então você pode assistir, por exemplo, a Santa Missa, você pode assistir programas evangélicos através da televisão. Qual que é o problema? Nem todas as tradições religiosas estão na televisão. Então isso também tem que ser observado. Hoje em dia é possível, através de um aplicativo, você acender uma vela virtual ao santo da sua devoção. Isso é uma coisa que eu, particularmente, não consigo entender muito bem. Mas existem pessoas que acreditam. Você acende a vela, ao invés de ser uma vela física, é uma vela virtual. Você tem aplicativos para leitura de textos sagrados. Aqui, ó, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, Alcorão, do islamismo, Mahabharata, do hinduísmo, volto lá depois, a Tanar, dos judeus, o Evangelho segundo o Espiritismo, dos kardecistas, o livro dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui é um exemplo de um aplicativo que não é para tradição escrita, é para tradição oral, que são pontos cantados da Umbanda. Isso tudo aqui você acha numa Play Store da vida. São aplicativos relacionados à vivência religiosa. Isso tudo foi intensificado pela pandemia. Por quê? Porque na pandemia, muitas vezes era difícil você reunir com as pessoas da sua religião. Então, esses aplicativos, os vídeos, as lives religiosas se tornaram muito mais importantes na vivência da religião nesse momento. E pessoas que não tinham costume passaram a ter o costume de consumir material tecnológico religioso. Hoje aprendemos que a tecnologia mudou a forma como as pessoas vivem, inclusive como praticam a sua religião. Desafio do dia! Você consegue imaginar como seria a sua vida sem nenhuma tecnologia? Eu não consigo imaginar, não. Mas pense bastante aí, tá bom?
Muito obrigada, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, ligue pra gente, Tira Dúvidas agora mesmo, tá bom? Um abraço, pessoal!